Boa noite, amigos da Extensão. Quem fala aqui é o professor Aníbal, coordenador da Extensão, e hoje eu vou conversar com vocês acerca do relatório de gestão e da nova estrutura que está sendo proposta para a comissão de extensão. Tá? Então, primeiramente eu vou falar sobre o relatório de extensão. E nesse relatório de gestão, primeiro eu queria parabenizar a Lucimara pelo trabalho aí de compilação de dados. Muito obrigado, Lucimara. O pessoal da congregação, quando foi apresentado esse relatório resumido, achou muito interessante, principalmente essas tabelas aqui, que resumem como é que está sendo o andamento da extensão, como é que está sendo a questão das atividades tramitadas, como é que está sendo o oferecimento aí de cursos pela extensão da FCA. Tá? A gente está tendo aí um expressivo aumento, tanto na quantidade de atividades tramitadas, quanto de turmas oferecidas aí nos últimos anos, né? Então, parabéns também a todo mundo da Apex aí que tem se esforçado muito para viabilizar esses cursos, essas atividades de extensão, ao Evandro, a Marina e a Bárbara. E também aqueles professores que se interessaram e estão correndo atrás para fazer acontecer na extensão, tá? Da FCA. E também a comissão de extensão, porque isso gera um trabalho para sempre ser avaliado, para os parceiristas estarem verificando se essas atividades estão de acordo com as normas da Unicamp. Tá? Queria fazer o seguinte destaque. A gente colocou uma tabela 3 no relatório aí de extensão, e essa tabela 3, na verdade, estava um pouco associada à questão das atividades de extensão por área, que foi um detalhamento aí que era expresso nesse gráfico, tá? E foi pedido por e-mail aí. No caso, a professora Muriel sugeriu, achei muito interessante a sugestão dela, de fazer um detalhamento melhor acerca de quanto que é arrecadado aí, em termos financeiros, pelas atividades de extensão por área, né? Então, essa tabela, a Lucimara fez um detalhamento na tabela 4. Então, temos ali o NGC, a administração, a engenharia, a saúde e exatas, tá? E essa nova tabela, que vai ser colocada no relatório de gestão também, ela ela possibilita a gente fazer uma análise sobre valores arrecadados até hoje na FCA, mostrando aí como é que está a arrecadação por área. Queria dar o destaque de que essas duas áreas, NGC e administração, elas praticamente são o carro-chefe aí da FCA, né? No caso da administração, a gente tem esse montante arrecadado por cursos de extensão está em 1.327.000, e serviços técnicos especializados em torno aí de 2.686.000. Tá? Já o NGC tem um destaque também pelo serviço técnico especializado, que é o maior valor arrecadado, mas as atividades comunitárias eles conseguiram arrecadar um valor expressivo, é o maior valor arrecadado dentre todas as áreas. Tá? Então essa tabela é interessante, esse fornecimento de indicadores é interessante, inclusive para a gente fazer a discussão de como é que a gente pode viabilizar iniciativas em outras áreas, de modo que essas áreas também tenham tanto sucesso quanto a administração e o NGC estão mostrando aí com as atividades de extensão pagas, né? Então, uma sugestão que foi feita pelo professor Edmundo, que eu achei bastante pertinente, foi a seguinte, que é quanto você tem de valor arrecadado por área por ano. Isso dá uma ideia de como as áreas estão se mobilizando, como é que elas estão consolidadas nas atividades de extensão. E uma segunda sugestão que eu queria fazer será que a gente também não poderia, na verdade, ao invés de fazer por área, fazer por curso, né? Poderia ser uma outra classificação, além dessa que a gente tem por área, e seria interessante porque isso vai ter a ver, isso vai estar relacionado com a estruturação da nova, vai estar relacionado com a nova estrutura da comissão de extensão, tá? Então, vamos falar um pouquinho dela. Na última congregação eu apresentei para os membros da congregação essa proposta de nova estrutura. E aí, antes de eu entrar nisso, eu queria só falar o seguinte, essas métricas que a gente está colocando lá no relatório de extensão, eu acho que elas poderiam ser consolidadas como mais ou menos o seguinte, além de dinheiro, de valores financeiros, a gente poderia colocar algumas coisas como número de pessoas atendidas, número de pessoas envolvidas, professores, alunos e a comunidade,
recursos captados, que é o que está em foco ali até agora, né? E como é que isso está relacionado com as várias linhas de extensão, tá? Uma outra coisa que seria interessante também a gente colocar é relacionar isso, esses indicadores com a nova estrutura da comissão de extensão, que seria a extensão 3E, né? Então a gente teria os seguintes indicadores: os 4P, que é patente, publicação, pós-graduação e pesquisa, verificar se aquela atividade de extensão contempla várias áreas, ou seja, a questão da interdisciplinaridade, né? E finalmente ali também a questão de, será que para essa atividade de extensão está sendo previsto uma divulgação, seja presencial, ou seja, preparação de material para vídeo, ou impresso, ou na internet, como é que está sendo pensado essa estratégia de divulgação. Acho que seria conveniente a gente fazer essas avaliações. Então, inclusive, na hora de mostrar o relatório, seria muito importante que a gente fizesse um sistema inteligente. Então, no momento que a atividade de extensão é proposta, vai ter um formulário em que o parecerista verifica esses itens, né? Pelo menos a estimativa. Depois, numa segunda etapa, após a conclusão daquela atividade de extensão, a gente vai ter ali a verificação se de fato aqueles objetivos que eram propostos, aqueles em relação aos indicadores, foi atingido ou não. E aí, com esse relatório do parecerista, isso vai servir para alimentar o nosso relatório de extensão. Então, a ideia é a gente fazer um acompanhamento de todo o ciclo da atividade de extensão, desde o momento em que ela é proposta, a concepção, na verdade, até o momento em que ela vira relatório, e, é claro, aquilo vai servir para a gente, eventualmente, indicar novas ações e propostas de melhoria. Tá? Continuando na questão da proposta da nova comissão de extensão, eu acho que esses indicadores, a construção desses indicadores, vai precisar a gente tomar um certo cuidado de saber quem que vai ficar responsável pelo quê. Tá? Então, na congregação, na última congregação, foi colocado uma especial atenção na questão da matriz multiplicadora de extensão e nova representação. Tá? O que eu tinha proposto originalmente era essa matriz multiplicadora de extensão, onde cada caixinha ali, cursos, projetos, convênios, eventos, comunicação e mídias, inovação, patentes e empreendedorismo, produção de vídeos, organizações estudantis e pequena monta, teria uma pessoa responsável diretamente. Tá? Além disso, além de ter atividades de extensão associadas a cada um dos membros da comissão de extensão, os membros viriam, obviamente, da comunidade da FCA, representando a INGC, Esporte, Saúde, Nutrição, Administração, Núcleo Geral da Administração, Engenharia e o Núcleo Básico da Engenharia. Tá? Então, só que aí foi colocado na última reunião da congregação que essa representação da comunidade da FCA poderia ser melhorada. Por exemplo, na comissão de graduação chegou-se à conclusão que seria melhor colocar-se uma representação por curso e por núcleos. Tá certo? Então, foi proposto aí pelo professor Eduardo Marândola essa nova modificação ali. Ó. Então, a gente, no caso, teria NGC, Esporte, NGS, né? Núcleo Geral da Saúde, Nutrição, Administração Pública, que está em vermelho ali, seria uma inclusão, Núcleo Geral da Administração, Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura, também em vermelho, e Núcleo Básico da Engenharia. Tá? Então, repara que a gente teria duas caixinhas a mais. E por que eu acho que a sugestão dele foi interessante? Porque agora a gente teria pessoas que poderiam, interlocutores que poderiam conversar com essas áreas e propor iniciativas específicas para essas áreas. Né? Ser mais proativo, conversar com as pessoas que se identificam com essas áreas, fazer prospecção de novas atividades de extensão, ou então, eventualmente, auxiliar em dúvidas. Seriam pessoas de referência, muito interessantes e que teriam um grande alcance dentro dessas áreas. Tá? O único problema que isso gera é que, ali embaixo, cursos, projetos, convênios, a gente não criou nada, não tem nenhuma caixinha para a gente associar. Então, ficariam duas pessoas sem possibilidade de ter uma intervenção mais efetiva nas atividades de extensão. Então, o que eu proponho para complementar essa ideia que eu achei muito interessante seria o seguinte: a gente aumentar essa caixinha inicial que tinha sido proposta em duas áreas ali. A gente teria uma caixinha de empresas,
né? Uma pessoa que seria responsável por fazer contato com as empresas, fazer negociações, vender cursos em company, quer dizer, conheceria a dinâmica de relacionamento com as empresas. E também seria muito importante ter uma outra caixinha, que é atividades comunitárias, que seria uma pessoa que falaria, poxa, como é que eu viabilizo atividades comunitárias? Né? Conheceria estratégias e ficaria dedicada totalmente a isso, e seria uma pessoa, um canal para si, poxa, eu quero fazer uma atividade comunitária, com quem que eu converso, com quem que tem experiência, o cara que conhece de legislação, conhece de estruturação, teria uma pessoa responsável por isso, tá? Então, na verdade, como é que ficaria uma segunda possibilidade da estrutura, da nova estrutura da comissão de extensão? Seria dessa forma aqui, ó. A gente teria ali então em cima os representantes da comunidade da FCA ali por áreas, cursos, uma mistura ali de representações, né? E com essas duas novas caixinhas em cima e embaixo, ficaria tudo perfeito. Então a gente teria tanto o conhecimento específico da área, que é imprescindível para a pessoa poder dar pareceres, poder alavancar recursos humanos e conversar com as pessoas para viabilizar os projetos, né? E embaixo a gente também teria as atividades de extensão para a pessoa ser especializada e poder auxiliar os demais docentes nas questões relativas à área de extensão, tá? Então a gente teria essa configuração, uma possibilidade que eu acho que vale a pena ser discutida entre os membros da comissão de extensão, tá certo? Para finalizar, repara o seguinte, a comissão vai ter uma nova estrutura, só que para dar suporte a esses membros que vão pertencer a essa estrutura, a gente vai precisar de indicadores que vão ser importantes, que vão auxiliar na tomada de decisão desses representantes. Então, o que vai acontecer? O coordenador adjunto, ele vai ter uma área específica da extensão para promover políticas ativas naquela área, né? E ele vai ser capaz também de falar, olha, essa minha área aqui, eu estou acompanhando os indicadores, eu estou vendo, eu vou sugerir tais ações para melhorar a performance, por exemplo, em atividades comunitárias. Porque eu percebi que a área que eu sou responsável, que eu sou representante, não está fazendo muita coisa nisso. Eu acho que tem que ter alguma coisa de extensão nisso. E aí ele vai, através desses indicadores, conversar com as pessoas da sua área e vai ter um papel importante também na configuração do relatório semestral. Ele vai fazer o acompanhamento dessas atividades, ele vai auxiliar as pessoas a formular melhor essas atividades de extensão, mas ele vai também, de certa forma, estar promovendo para as pessoas que vão querer fazer as atividades de extensão, como é que elas podem olhar a atividade de extensão e olhar os indicadores que vão ser utilizados para verificar se aquela atividade de extensão que está sendo proposta está adequada ou não está adequada. Tá? Bom, eu espero que não tenha feito você ficar muito chateado com esse vídeo longo. Eu acho que essa estrutura vai permitir a gente alavancar de forma vigorosa a extensão na FCA, vai promover o nome da FCA, não só na cidade de Limeira, mas a intenção é que a gente promova o nome da FCA nacionalmente, ser uma referência em extensão, né? Então, finalizo aqui a apresentação, agradecendo a todos aí da Apex, a Bárbara, a Evandra, a Lucimara e a Mariana pelo seu trabalho incansável e de qualidade, né? Ao professor Edmundo e a todos os membros da comissão que fazem um trabalho muito sério, muito correto e muito bom para viabilizar a extensão na FCA. Todos os professores que propõem e desenvolvem atividades de extensão e a todos que assistiram essa apresentação, meu muito obrigado.